Olá, o Identidade MS de hoje fará uma viagem pela cultura árabe. Veremos um pouco da história da imigração sírio-libanesa na entrevista com o libanês que construiu sua vida em Mato Grosso do Sul, Dr. Mahfouz Sikari. Relembramos-nos que os fenícios foram os primeiros desbravadores neste mundo. Viajaremos pelos encantos do folclore árabe na dança do grupo Litânia. E no quadro Música Regional, o chamamé pantaneiro de Amambai e Amambai. O Identidade MS começa agora. Oferecimento Discautal, 45 anos. Você conhece, você confia. Os povos árabes chegaram aqui no início da colonização do estado e hoje representam 5% da população sul-mato-grossense, um índice bem acima da média dos outros estados brasileiros. Com uma cultura forte e atraente, voltada principalmente para o comércio, ajudaram a formar o nosso estado. E para falar um pouco dessa cultura, o Identidade MS foi ouvir o médico e presidente da Associação Beneficente Islâmica de Campo Grande, Dr. Mahfouz Sikari. É sempre um prazer enorme, uma satisfação imensurável falar sobre uma cultura que tem milhares de anos de história e muito mais nessa oportunidade que vocês estão a nos dar, a fim de mostrarmos um pouco da cultura desconhecida para o nosso povo. Dr. Mahfouz, os povos árabes, os sírios libaneses, chegaram aqui no Brasil na época do Brasil Império, muito antes de outros imigrantes, como os europeus e asiáticos. Quais são os reflexos dessa imigração, tanto para o Brasil quanto para o Oriente Médio? Se nós formos nos reportar a verdadeira história de pelo menos há 30 mil anos atrás, relembramos-nos que os fenícios foram os primeiros desbravadores neste mundo. Foram eles que trouxeram, na verdade, muitas igualarias realmente para o Ocidente, particularmente para a Itália, como o macarrão, entre outras tantas coisas. Em relação ao Brasil, no que se concerne ao povo árabe, reporta-se a história que nós temos marcada a presença da civilização árabe e do mundo árabe e do povo árabe, quando nós nos recordarmos de alguma terminologia, principalmente nas nossas costas brasileiras. Nós sabemos que bem antes dos descobrimentos, andou-se pelas costas brasileiras, principalmente no hoje Recife, Pernambuco, na Bahia, tem inscrições que os árabes por ali estiveram. Naturalmente, quando houve o descobrimento do Brasil, também faz com que a história nos relembremos que quando Dom Pedro esteve no Líbano, que a partir daí que começou, na verdade, a imigração destes povos, principalmente os libaneses e os sírios. Isso, naturalmente, com a abertura, com o descobrimento, com o desbravamento, esses povos estiveram realmente marcando a sua presença dentro da história do descobrimento dessa nação. E qual é a importância dessa imigração para a região centro-oeste, para o Mato Grosso do Sul? Se nós formos nos relembrar que os primeiros emigrantes ou os primeiros desbravadores vinham pelos rios, subindo o rio Paraguai, chegando à Argentina, chegando a Mato Grosso, depois usando os mesmos critérios e as possibilidades de adentrarem pelo interior, usando naturalmente os animais para chegarem aos pontos que hoje os libaneses e sírios estão. E reporta-se também a história, na verdade,
que se você desbravar e adentrar qualquer rincão deste estado, deste país, onde estiver um libanês, você pode se fixar que ali o progresso acabará aparecendo. Então os árabes desbravaram, principalmente os libaneses e sírios, foram realmente os autênticos bandeirantes do descobrimento, da evolução e do crescimento da nossa região centro-oeste. A sua família veio do Líbano para o Brasil. Como que foi deixar um país natal para vir morar no Brasil e por que escolheram aqui a região hoje Mato Grosso do Sul? Se nós formos nos reportar as dificuldades com que esses países viviam na época, isso acaba refletindo em todos aqueles que migraram para outros países a fim de procurarem condições melhores para suas vidas e para os seus futuros. Particularmente a minha família saiu do Vale de Becá, vindo naturalmente por meio do transporte de navios, chegaram a Santos, de Santos foram até São Paulo, de São Paulo realmente vieram pela Maria Fumaça até o então Mato Grosso, chegando na cidade de Aquidauana, pegaram a jardineira e foram fixar na cidade de Jardim. E como assim, na década de 60, a comunidade árabe, sírio-libanesa era mais forte do que hoje na questão do comércio? Você podia falar um pouquinho de como que era a cidade nesse período? Recordando bem, todos os emigrantes libaneses e sírios, na verdade, eles sobreviviam nas suas terras pátrias da mini agricultura. Portanto, todos eram agricultores. Qual era o melhor caminho para se fazer sucesso ou ganhar realmente o dinheiro um pouco mais rápido? Então, era o comércio. E assim eles faziam. Lembro-me bem da história que meu pai contava, que ao chegar na rua 25 de março, contando com o conhecimento de outros patrícios, eles encheram-lhe uma mala de mercadoria e disseram-lhe a seguinte frase: o Brasil é enorme, adentrai-vos por este país que muitas promessas tem. Se na verdade você tiver sucesso em retornar e pagar aquilo que você deve, você terá realmente a oportunidade de ter muito mais mercadorias. Chegando aqui, naturalmente, começaram e surgiram os famosos mascates. Nós vemos que aqui no Mato Grosso do Sul, os descendentes de sírio-libaneses, descendentes de árabes, eles possuem uma posição de destaque na sociedade. Então nós temos médicos, engenheiros, temos líderes políticos. A gente pode atribuir isso a uma cultura ou uma vocação nata desses povos? É verdade. Isso inala de uma genética, que nós aprendemos que devemos amar a terra que nos abraçou e que devemos nos dedicar de corpo e alma, dando a própria vida, se necessário for, porque pela terra que nos deu a oportunidade de nos tornarmos alguém. Os primeiros desbravadores comerciantes, que eram com as dificuldades realmente da língua, dos costumes, da própria cultura, e a maioria deles analfabetos, trabalhavam naturalmente para darem uma oportunidade melhor para seus descendentes. Esses descendentes, ao tornarem-se advogados, engenheiros, comerciantes, empresários, médicos, começaram naturalmente a dedicar tudo aquilo que eles trouxeram dos seus pais para o crescimento dessa terra. Vejamos, pois, a quantidade de políticos que nós temos nesse estado, neste país, que são descendentes de árabes, e o tanto que fazem para o engrandecimento dessa pátria. O Mato Grosso do Sul é um estado pluricultural, que convivem várias culturas. O senhor acredita que essa mistura cultural tenha enfraquecido um pouco a cultura árabe, sírio-libanesa? Eu digo que não. Que o único país que realmente pode dar exemplo para o mundo de como se pode viver em paz entre as diferenças e as divergências, esse país chama-se Brasil. O fato dos árabes, ao aqui chegarem,
naturalmente ficam com o cordão umbilical do sentimento na sua pátria-mãe. Mas realmente a dedicação, o crescimento e a sua terra verdadeira tornou a terra que eles passaram a morar. O Brasil e Mato Grosso do Sul, naturalmente, não é nada diferente disso. Nós se dedicamos, nós nos misturamos, nós convivemos com as diferenças, com as divergências em todos os aspectos e plenitudes, e acima de tudo, nós somos sul-mato-grossenses, somos brasileiros e amamos este país, essa terra que é nossa. E quais são as influências ou as contribuições que a cultura árabe trouxe para a formação da identidade sul-mato-grossense? Naturalmente, se nós formos falar sobre a contribuição da cultura que os árabes trouxeram para este país e para esta região, um programa seria realmente insuficiente. Pois vejamos, não sei se você pode recordar, dizendo que todas as palavras iniciadas em al é de origem árabe. Todos as letras e os números arábicos de 0 a 10 são de origem árabe. Se nós nos aportarmos aos costumes, às alimentações, às vestimentas, às maneiras de nós sermos, que nós já influenciamos realmente esta nação e esse Estado, realmente é de uma cultura milenar, que é a cultura árabe, principalmente libanesa e síria. Dentro dessas contribuições culturais para a formação da identidade de Mato Grosso do Sul, quais seriam os tópicos mais relevantes, assim, aqueles que aparecem mais no dia a dia da população? Se nós formos nos aprofundar realmente da contribuição dos libaneses e sírios no que se concerne à cultura no aspecto geral, nós temos a nossa parcela enorme de contribuição. Não só em relação à música, em relação ao comércio, em relação à alimentação, em relação aos costumes, em relação aos nossos relacionamentos com as outras etnias, a nossa maneira de ser, a nossa contribuição sentimental, porque você sabe que o árabe é sentimento puro, o árabe é emoção, o árabe é coração, o libanês e o sírio é alma, e tudo que ele se refere realmente ao bem-estar da pessoa, à dignidade da pessoa, e põe em todas essas nuances de relacionamento a palavra Deus. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê luz, que Deus lhe dê realmente sabedoria, que Deus lhe dê o equilíbrio suficiente para compreender as diferenças. Pena que muitas vezes essas coisas ficam na teoria, e por causa dessa miscigenação e muitas vezes pela incompreensão de um menor aprofundamento no conhecimento deste povo, que às vezes surgem as incógnitas e as diferenças. Mas o árabe, o libanês e o sírio é puro sentimento, é pura emoção. Muito obrigada, Dr. Mafuz, pela entrevista. Na verdade, eu que agradeço por esta oportunidade que vocês estão a nos dar, a fim de contribuirmos um pouco para que este nosso povo passe a conhecer melhor realmente quem são os libaneses, quem são os sírios. São muito mais brasileiros do que muitos brasileiros. Obrigada. E no próximo bloco, um pouco mais da cultura árabe na dança do grupo Litano. Nós voltamos já.